Olá, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do Inovação e Sustentabilidade. Hoje eu vou conversar com Eduardo Ambrosin, que ele é da Seleto Solar e vai falar sobre um assunto bem importante que diz respeito ao meio ambiente. A gente vai falar sobre energias renováveis, energia solar. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Kelly. Boa noite aos telespectadores. E estamos aqui para tentar, de alguma forma, abordar esse tema que é muito importante para contribuir com o planeta nessa revolução energética que todos esperamos. A gente tem passado por um período bem difícil, né? Nos últimos 2 anos aí a gente enfrentou a pandemia e enfrentou também uma crise hídrica como a gente nunca tinha visto antes. E aí esse projeto de vocês vem para suprir essa necessidade tão grande, né? Que é energia renovável em nosso planeta. Fala um pouquinho sobre ele, por favor. Sem dúvida. O Brasil ele se utiliza majoritariamente na sua matriz energética da energia hidrelétrica. A crise hídrica, sem dúvida nenhuma, agravada nos últimos anos, fez com que o Brasil buscasse alternativas que, de certa forma, agridem o meio ambiente. Usinas termoelétricas são acionadas quando os reservatórios estão a níveis baixos. Essas termoelétricas elas, se utilizam de muita água para resfriar o sistema de geração de energia. Então ela perde muita água, além de tudo ela emite muitos e muitos gases poluentes, gases de efeito estufa. Então, sem dúvida nenhuma, que as energias renováveis e a energia solar principalmente é uma fonte muito, muito importante para que a gente possa de alguma forma contribuir para um meio ambiente mais sustentável e com energias Agora, limpas. Eduardo, olha, em 1999 eu trabalhava no SBT em São Paulo e a gente fez um programa falando sobre as perspectivas do novo milênio, né? E lá os estudiosos já falaram, vai faltar água em 99. Vai faltar água, a gente vai ter uma crise hídrica nunca vista antes, vai faltar energia. Por que demoraram tanto para se pensar e para se aplicar novas tecnologias em novas energias, em fontes renováveis? O Brasil, ele infelizmente é um pouco retrógrado na legislação. Nós tivemos alterações em períodos subsequentes. Em 2017, tivemos uma alteração muito interessante na lei que possibilita, de fato, não só utilizarmos a energia solar em residências, como também expandir essas energias para a elaboração de usinas fotovoltaicas, por exemplo, e atender uma demanda muito, muito maior de pessoas e de muito maior energia. Hoje em dia a gente vê nos condomínios, por exemplo, que a área comum, alguns deles já utilizam essa tecnologia, né, das placas fotovoltaicas para energia solar. E condomínios residenciais com casas também utilizam. Para apartamento existe alguma nova tecnologia para que o prédio consiga absorver isso ou ainda não? Perfeito. O prédio, na verdade, ele tem uma limitação física, o espaço não é tão grande. Então, majoritariamente é possível apenas acoplar placas para atender a demanda de uso comum do prédio. Entretanto, essas usinas fotovoltaicas que, com o avanço da legislação, hoje é muito, muito possível de serem instaladas, isso possibilita a todos os condôminos se utilizarem de novas formas de energia a custos mais baixos e, sem dúvida nenhuma, contribuindo com o planeta. Quando você fala em usina fotovoltaica, que pode ser utilizada por um condomínio, você está querendo me dizer que pode ter uma estação dessa usina dentro do condomínio, é isso? Sem dúvida nenhuma. Eventualmente, numa reunião condominial, é possível estabelecer aí essa meta e, em conjunto, todos os condôminos definirem um local, encontrarem a melhor empresa para poder fazer a alocação desse recurso e, sem dúvida, gerar energia para todos os condôminos do prédio. É como se fosse aquela estação para abastecer um carro elétrico, por exemplo, que pode ser instalada em locais pequenos ou teria que ter um espaço maior no condomínio? Teria que ser fora do condomínio, teria que encontrar um local fora do condomínio para atender toda essa demanda, seria um espaço um pouco maior. Mas nada impede que esse espaço seja alocado e sem dúvida nenhuma existem muitas empresas, inclusive a Seleto Solar, que faz esse tipo de serviço, aloca locais justamente para poder possibilitar essas pessoas se utilizarem dessas novas formas de energia e com um custo muito, muito inferior ao que é cobrado pelas concessionárias.
Como é que vocês veem isso? Vocês estão lá no interior de São Paulo, né? Na divisa ali com o Paraná, na cidade de Ourinhos. Perfeito. Como é que vocês têm visto essa distribuição de energia renovável? O trabalho de vocês, como é que tem sido aceito assim no Brasil? Embora a gente seja do interior de São Paulo, eu trabalhei muito tempo em São Paulo no mercado livre de energia. E ainda no interior, essa inovação ainda não é tão comum. As pessoas ainda esperam acontecer primeiro para terem ali a referência, esperam uma outra usina se instalar para ela poder verificar que de fato é um bom negócio. Mas em São Paulo e nos grandes centros, aqui em Curitiba, por exemplo, é muito utilizado usinas fotovoltaicas para atender demanda tanto de condomínios quanto de indústrias e inúmeras outras possibilidades. Por que a gente, eu te fiz essa pergunta de uma outra forma, mas eu preciso enfatizar. Por que a gente não utilizou até agora energia gerada por carvão, por outras fontes renováveis? A legislação é muito burocrática nesse sentido? Fale um pouquinho mais para a gente sobre a legislação, já que você é advogado. Sem dúvida. Hoje a legislação ela autoriza consórcios e cooperativas, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, de se unirem em conjunto para poderem fazer o aporte financeiro necessário, estabelecer o local adequado e, a partir de uma única usina, gerar energia para inúmeras unidades consumidoras. A legislação foi alterada em 2017, a geração distribuída, que é o nome técnico, que é onde é distribuída essa energia, ele vem crescendo em um ritmo muito acelerado. Inclusive teve uma nova alteração na legislação agora nesse início do ano, onde todas as pessoas que instalarem energia solar até o final desse ano vão, até 2045, gozar de um benefício, que é isenção de uma nova tarifa que vai ser instituída a partir de 2023. E quem é que pode instalar esse tipo de usina? Eu sou lá um proprietário de uma pequena quantia de terra, né? E está sem utilização nenhuma. Eu posso chamar vocês para me darem essa consultoria para fazer a instalação? Sem dúvida, Kelly. Além disso, a rentabilidade disso, além de contribuir de forma muito significativa com o meio ambiente, a rentabilidade é muito alta. Eventualmente, definindo possíveis consumidores dessa energia, a instalação da usina ela vai gerar em torno de 6 meses e o retorno do investimento vai ser em torno aí de 2 anos e meio, 3 anos, com a energia garantida por pelo menos 25 anos. Uma usina hoje estabelecida nova, uma usina nova estabelecida, ela vai gerar energia garantida por 25 anos. Então tem um retorno de investimento muito rápido, o investimento vai se pagar rápido e vai ter a rentabilidade por um longo período. E qualquer pessoa que tenha uma área hoje e tenha à disposição algum recurso financeiro, pode sem dúvida nenhuma fazer o aporte que vai... Tá, vamos ver se você sabe me dizer esse cálculo. Por exemplo, eu sou platinense, sou de Santo Antônio da Platina, tem lá 48 mil, 50 mil habitantes. Quanto eu preciso de terreno para ter uma usina que sustente essa população? Para a população de uma cidade é uma área grande, significativamente grande, sim. Mas, por exemplo, para um condomínio que tem aí 300 famílias, por exemplo, em torno de 5 mil metros quadrados você vai conseguir já atender toda essa demanda. Mas se um fazendeiro da minha região quiser, ele pode instalar uma grande usina, então? Uma usina de uma proporção maior? Sem dúvida. Hoje, os leilões também do Brasil, hoje o Brasil leiloa formas de energia, ele contrata energia através de leilão e foi inserido nos últimos leilões a possibilidade da contratação de energias de usina fotovoltaica. Nesse caso, você poderia sim atender a demanda de uma cidade toda, se tivesse o interesse. Mas nesse caso, quem compra é o governo. Tá. A primeira usina do Brasil, né, a usina de energia solar, ela foi ativada em 2011. Conta um pouquinho dessa história pra gente, onde foi? Sem dúvida, essa usina foi construída no Piauí. O Piauí hoje é um dos estados que mais recebem usinas fotovoltaicas no Brasil. Minas Gerais vem em uma expansão muito grande, tendo em vista que o custo do quilowatt-hora no estado de Minas Gerais é muito elevado e a irradiação solar também, que possibilita uma geração forte de energia, uma geração grande de energia. Então hoje a gente entende que Minas Gerais talvez seja o polo principal no Brasil para poder gerar energia através da fotovoltaica.
E esse projeto de vocês começou quando? Nós trabalhamos desde 2017 no ramo e instalamos a primeira usina na região de Ourinhos cerca de 8 meses atrás. Então, ainda como eu disse para você, no interior ainda é uma situação nova, as pessoas ainda com algum receio preferem fazer outro tipo de investimento, mas eu não tenho dúvida nenhuma, Kelly, que dentro de poucos anos a energia solar, inclusive existem estudos que dizem isso, que a energia solar vai chegar aí a 15% da matriz energética no Brasil até 2030. E ela tem o menor custo, né, dentre todas as outras, né? Sem dúvida. Em comparação, por exemplo, com outras possibilidades de energia renováveis, a de biomassa ou energia eólica, a energia solar, sem dúvida nenhuma, é a que percebe um menor custo de operação, sem sombra de dúvida. Eu entrevistei já uma moça aqui que ela era especialista em energia eólica e ela me disse que o Nordeste hoje no Brasil, é o estado mais rico nesse tipo de energia. Por que tudo começa por lá? O Nordeste, na verdade, é a questão de ventos. A temperatura também? Não, a temperatura, para a questão solar é importante. É bom, né? Tá. Mas na questão eólica, aí é a questão de ventos mesmo, a possibilidade do Nordeste de locais mais abertos também, porque áreas mais populadas, elas tendem a ter uma menor circulação de ar. Então, áreas mais abertas, a energia eólica funciona melhor. Tá, agora quando a gente fala em temperatura, em clima, a nossa região sul aqui, ela é propícia para se instalar um equipamento de energia solar? Porque aqui a gente sabe que vive nublado, que tem chuva. Sem sombra de dúvida. Muito embora exista essa inviabilidade técnica que seriam as chuvas, o tempo nublado, a geração de energia ela vai acontecer ainda que em menor volume, vai gerar da mesma forma. Hoje a gente pensa na região sudeste ou nordeste, que o retorno do investimento é mais rápido, mas se nós pensarmos que a energia solar vai garantir pelo menos 25 anos de garantia de geração, o payback ele vai existir independente de 3 a 4 anos, né? Ainda que seja 4 anos é muito vantajoso. Eduardo, a minha filha de 13 anos fez uma pergunta para mim essa semana. Ela falou, você acredita no efeito estufa? Aí eu falei, eu acredito. Ela, nossa, mas o que você anda lendo? Existe o efeito estufa? Sem dúvida, o efeito estufa existe. Muito embora existem teorias que rebatem. Os professores estão falando para ela me falou, não mamãe, olha, o professor me falou essa semana que não existe efeito estufa, porque precisaria de bilhões de anos para que pudesse impactar no ambiente. Na verdade, a área superpopulada, o ser humano, enquanto sociedade, sem dúvida nenhuma, ele impacta no meio ambiente. Os gases de efeito estufa são reais, muito embora existam teses que rebatam essas informações, mas de fato sim, existe, é prejudicial ao meio ambiente. As usinas, por exemplo, termoelétricas, exemplificam muito bem essa questão. Elas se utilizam muito de água para o resfriamento das turbinas e, além de tudo, emitem muitos e muitos gases. Eu acredito que é inviável dizer que esses gases não alteram de forma nenhuma no nosso planeta, sem dúvida que alteram. Até porque a gente que é lá do interior, que vive num caldeirão de calor, eu falei isso para ela, eu falei, olha, quando eu ia à escola e eu ia a pé, eu consegui sobreviver. Hoje em dia, se eu andasse a pé nesse sol que tem feito, porque a impressão que eu tenho é que a gente aumentou assim uns 4, 5 graus de 20, 30 anos para cá. Não sei se eu estou errada ou não, mas que está ficando assim inviável de se viver. Se a gente não fizer alguma coisa, eu acho que o efeito estufa acaba com a gente. Sem dúvida. Essas teses, elas dizem que o planeta ele sempre vai passar por períodos que resfriam o planeta e outros que aquecem o planeta. No entanto, a grande quantidade de população, a população mundial cresceu absurdamente nos últimos 100 anos. Então, tendo em vista que essa população cresceu muito e se utilizam cada vez mais de recursos fósseis, combustível, por exemplo, petróleo, são fatores que, sem dúvida nenhuma, influenciam no meio ambiente do planeta, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Eduardo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, da empresa de vocês, convidando o pessoal a conhecer o projeto. Quem tiver dúvidas, fala um pouquinho com os nossos telespectadores, por favor. Sem dúvida. Eu queria me colocar à disposição, assim como a Seleto Solar, de alguma forma contribuir com essa revolução energética que o Brasil de fato necessita. Nós utilizamos energias de diversas fontes, no entanto,
A crise hídrica, como dito no início da reportagem, ela vem agravando todo ano, ela vem aumentando a dificuldade dos reservatórios se manterem em níveis estáveis. Então, sem dúvida nenhuma que a energia solar ela vem para auxiliar o planeta Terra e auxiliar também, sem dúvida, os consumidores finais de energia, que vão contratar uma energia muito mais barata, vão ter um retorno do investimento muito alto. E para definir a questão, uma casa, por exemplo, que se utiliza aí de 500 kWh mês, que é uma média nacional de consumo, ela vai ter mais ou menos em reais uma economia de 500 mil reais em 25 anos que ela vai deixar de pagar de energia. Então, além de contribuir com o meio ambiente, vai sem dúvida contribuir com a economia, com a saúde financeira da família e de toda a sociedade. Eu diria que é um excelente investimento. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vai deixar o telefone de vocês aí na tela. Então, você, nosso telespectador que ficou interessado, peça mais informações de repente aí para o seu condomínio, para a sua casa que você vai construir de uma maneira inteligente para contribuir com a nossa vida aqui nesse planeta, né? Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê de novo no próximo episódio de Inovação e Sustentabilidade. Até lá. Tchau.